Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais um react, mais uns vídeos aqui pra gente estar reagindo junto, né? Fiz uns cortes aqui dos programas, repercutindo ainda sobre esse empate do Vasco com o Flamengo. É, Cara, tava aqui dando uma olhada aqui pela internet, o pessoal, antes de começar o jogo, né, zoando que era goleada e que era isso e que era aquilo. E assim, muito bacana ver, né? Que a raça que o Vasco desempenhou ali, colocou em campo, deu resultado. Felizmente não foi a vitória, faltou pouco, o Vasco teve chance de ganhar, mas a gente vê que com raça esse time consegue sim jogar e é só isso que a gente espera dos jogadores, né? Entrar lá, honrar a camisa e jogar com raça. Porque com raça muitas vezes não vai na técnica, mas vai na vontade. E foi assim. Então vou soltar o vídeo aqui pra gente tá reagindo junto. No final eu volto pra gente dar uma avaliada como é que ficou a tabela atualizada. Eu preciso destacar que o Vasco começa tomando gol, o Vasco cria situações, o Rossi faz algumas boas defesas, o Vasco tem crescido também. Acho que é preciso entender isso. E uma ressalva histórica importante, né? É muito legal ver o Rayan. Muito. É muito legal. Por quê? Porque nasce, às vezes, no momento que você menos espera. Com o clube em uma crise, com dificuldade até de identidade de jogo também, mudança de treinador e tal. E às vezes a aposta não é no jogador, não é a que você espera e às vezes nem a que ele espera e não é tão óbvia, mas é jogador, né? É jogador, sabe? Está passando por tantos testes para mostrar que é jogador. Então, e falando do Flamengo, assim, eu acho que é preciso a gente contextualizar que é uma semana especial para times que estão com duas disputas sul-americanas. O Flamengo tinha mesmo que poupar jogadores, concordo com o Jean, e quando eu vi o Saúl jogando, eu falei, mas precisava? Mas assim, talvez a lógica de muito torcedor tenha sido inversa do tinha que ter mais titular. Não, tinha que ter menos titular. Sim, né? E já ia fazendo um golaço também com aquela bola na trave. Sim. O Flamengo tem uma ideia de jogo bem estabelecida, o Flamengo incomoda o adversário o tempo inteiro quando ele tem a bola, ele vai para dentro do adversário o tempo inteiro, é rápido, dificilmente erra. É um time que erra muito pouco, erra passe, erra drible, erra muito pouco, dificilmente rifa a bola. E você imagina jogar contra esse time e o Vasco merece mérito. Porque o Vasco é inferior na tabela de classificação, na folha de pagamento, na montagem de elenco, na paciência para montagem de elenco, na paciência para conquistar título. E o Vasco fez um bom jogo. Você não pode tirar disso. Porque senão fica uma conversa unilateral. Sempre. O mundo gira em torno do Flamengo e do Palmeiras. Acho que foi o Abel, do que eles fazem ou deixaram de fazer, né? Acho que foi até o Abel que falou sobre isso, né? Sobre o River. Não, sempre tem um outro time do outro lado. Um detalhe. E aí, Jesus? Não, vou pegar o gancho do Marra em relação ao Rayan, por exemplo, que é um moleque que está nas seleções de categoria de base desde sempre, né? Só que quando ele foi chegar no profissional, por conta da estatura física ali, né? Da estrutura física dele, ele era testado no lugar do Verratti, como centroavante ali. Ficar mais paradão. Só que o Rayan era ponta. O Rayan sempre foi ponta direita lá, né? Trazendo para dentro muitas vezes. Só que por conta da estrutura física, era lá o Rayan de costas e não adianta. De costas ele realmente não ia conseguir jogar. E agora, né, depois da forma que se desenrolou esse ano, ele conseguiu ali conquistar a titularidade pelo lado direito, justamente no momento que ele volta do Sul-Americano. Porque o Vasco tentou o Garré pelo lado direito. E o Garré não estava conseguindo jogar de forma alguma, porque o Garré tinha mais ali um costume, né, de jogar por dentro, só que aí tinha ainda Payet, enfim, o Nuno Moreira chega e toma conta da ponta esquerda, só que faltava a ponta direita. E aí o Rayan chega muito bem. Eu queria destacar mais um, por exemplo, o Cauã Barros, que é outro da questão de volante do Vasco, porque o Jair acabou de se machucar novamente, vai ficar muito tempo fora, no momento que o Diniz tinha arrumado o meio-campo do Vasco, que era Tietê e Jair, porque o Hugo Moura estava tendo que jogar na zaga, né, por conta
das improvisações ali porque com a era o Diniz, ausência. né? E pela falta de zagueiros também, Sim, né? sim. Que agora chegou, por exemplo, Robert Renan chegou, mas hoje mesmo saiu, né, por causa de concussão, então já tá fora do próximo jogo também. Cuesta fez E o Cuesta mais um bom jogo. Fez um baita Então o Cuesta mais, novamente, o Cuesta fazendo um bom jogo. Mas foram jogadores que chegaram agora, né? Jogadores que chegaram agora e o Diniz conseguiu, uma mais assertiva, né? o Matheus França mesmo para revezar com o Coutinho, porque o Coutinho novamente, isso daí é um ponto de atenção, né? Chegando na parte final da temporada, o Coutinho de novo não conseguindo, já extenuado aos 20 ali, né? 15 minutos do segundo tempo, já dava para ver tranquilamente que o Coutinho já estava muito cansado. Mas ele é a grande Diniz força criativa. Sim. O Diniz foi questionado sobre isso na coletiva, sobre o Verratti e o Coutinho também apresentarem esse cansaço. E ele falou que foram os jogadores que se entregaram também muito à marcação. Ao longo do ano todo. Uma marcação muito positiva do Vasco, né? O Felipe Luiz falou sobre isso, que o Flamengo faz o gol e depois o Vasco encaixa uma marcação, até que muitas vezes individual, e o Flamengo ele não consegue encontrar esses espaços, assim, muito os pelo próprios Cauã. jogadores, exatamente. Então, o Hugo Moura fez uma boa partida, acho Uma que improvisado mais uma vez, exatamente. Então acho que hoje coletivamente o Vasco ele conseguiu, se não acima, mas igualar a competitividade com o Flamengo e entrar nessa disputa assim, bola a bola, né? Porque o segundo tempo o Flamengo de fato aí sim o Felipe Luiz olha para o banco de reservas e vai chamando a galera. Arrascaeta. E mesmo assim o Vasco consegue segurar muito bem. Eu fiz a pergunta para o Santos, que era assim, o Santos de hoje, dando o devido desconto ao São Paulo, todo mexido, ele não tem cara de rebaixado? Eu faço a mesma pergunta. O Vasco de hoje é um Vasco que, aos trancos e barrancos, se salva ou não? Esse selo de luta contra o rebaixamento não será vencido até a 38ª rodada. É isso. Não me venha mudar de foco. Não, acho que é isso. 38ª, você tá querendo matar o torcedor do Vasco do Eu já queria livrar. É que você eu vi a cara de vocês franziram a Mas testa. sabe qual é o ponto principal, pra mim, da temporada do Vasco agora, dessa briga contra o rebaixamento? É que o Vasco não tá conseguindo ganhar em casa. Eu acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, o torcedor vascaíno tem lá, óbvio, né, todo o carinho, todo o amor por São Januário e faz de São Januário, né, tenta sempre, em todas as partidas, fazer de São Januário território hostil mesmo ao adversário, que o adversário não consiga respirar. Só que o Vasco não ganha em São Januário desde maio, me corrija se eu estiver errado, acho que é desde maio, contra o Fortaleza, se eu não estou enganado, que o Vasco não consegue ganhar. Então, assim, já é um motivo de preocupação também pro torcedor vascaíno, porque é isso, beleza, você sobe a régua no clássico, você consegue igualar na vantagem, porque é clássico, 17 de maio, né? Porque é clássico, você tá contra o seu maior rival, não importa se ele tem mais dinheiro, não importa se ele tá brigando na parte de cima, não interessa se está na Libertadores, é o seu rival. Então você sobe um pouco mais a régua ali na vontade e tenta igualar. A torcida mesmo marcando presença lá no Maracanã, porque no Rio ainda tem, né, a questão das duas torcidas em clássico. Só que aí quando você chega em São Januário, que é o seu território, que é a sua casa, o Vasco não está conseguindo ganhar. Eu acho que se o Vasco estivesse conseguindo fazer os resultados dentro de casa, o torcedor vascaíno estaria um pouco mais tranquilo em relação, né, a essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu já falei que acho que assim, a zona de rebaixamento é uma zona de rebaixamento com grandes chances de ser rebaixada. Os que estão lá, eu quero dizer. Agora, se você pega os times imediatamente acima da zona de rebaixamento, nós temos Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Inter e Grêmio. Olha quais são os 5 times imediatamente acima da zona de rebaixamento. Isso para dizer... Acho mais normal que os que estão lá sejam rebaixados pelo momento que vivem, apesar do Fortaleza, que eu tô com o Marra. Eu acho que o Fortaleza ainda teria a possibilidade de... Só que assim, se um desses times sai dali, se um consegue emendar uma sequência de vitórias... Olha quem ele puxa. Como tantas vezes já aconteceu, é muito pouco provável que um desses gigantes não seja rebaixado. Então... Vamos mudar de assunto. Nessa volta de Libertadores contra o Estudiantes fora, o Diniz pontua bem também, um Vasco que também em muitos momentos soube controlar a partida, perdia e mesmo assim não se abateu, seguiu disputando, né? Um primeiro tempo principalmente muito franco para as duas equipes. Esse é um pouquinho do clássico desse domingo. Rafa, bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia. Um beijo também para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Tivemos, acima de tudo, um clássico,
condizente com a tradição da rivalidade centenária entre Flamengo e Vasco, né? Um jogo que teve o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo com mais finalizações totais, o Vasco com mais finalizações certas, com mais escanteios. Em algum momento no segundo tempo, a postura do Vasco muito recuada acabou dando a impressão para quem via o jogo que em algum momento o Flamengo iria fazer o segundo gol, mas os contra-ataques do Vasco foram muito interessantes no segundo tempo, né? Com o Andrés Gomes entrando pelo lado esquerdo, com o Matheus França depois ocupando a vaga do Felipe Coutinho e o Ryan fazendo um partidaço, para mim, o melhor jogador em campo. Eu acho que quem ganhou foi quem foi até o Maracanã. Conceitos em cima das decisões dos treinadores, né? Primeiro, o Felipe Luiz alega na entrevista coletiva que começou o jogo com 5 remanescentes da partida de quinta-feira contra o Estudiantes pela Conmebol Libertadores, porque a maioria não se recuperou para poder jogar o jogo de hoje. Só que essa maioria, ele fala sobre Arrascaeta, ele fala sobre Samuel Lino, ele fala sobre Pedro, jogadores que entraram no transcurso da partida. Ora, se o jogador não está em condições de jogo, a meu juízo de valor, ele não pode ficar sequer no banco de reservas. Se ele tem condições de jogar, se não há nada que o impeça de entrar em campo, ele tem que se titular. O Flamengo não prioriza o Campeonato Brasileiro, não é esse o discurso que se desenvolve internamente dentro do Flamengo? Portanto, pareceu incoerente a decisão do Felipe Luiz e, repito, se alguns jogadores não estavam recuperados, não poderiam sequer estar na relação, e estavam na relação e entraram no transcurso do jogo. Eu enxergo desta maneira. Em relação ao Fernando Diniz, ele tem muita razão quando ele faz a comparação entre os dois clubes, mas não é isso que nesse momento importa para o torcedor. O que importa é o Vasco conseguir se impor contra qualquer adversário. Esses números são atemorizantes? Claro que são. O vascaíno é incomodado porque não vence o Flamengo há 2 anos e meio. O vascaíno é de uma época, os mais velhos principalmente, em que havia uma paridade na disputa. O Vasco ganhava campeonatos, ganhava clássicos, e isso se tornou muito raro nesse confronto. É a maior discrepância, além de Fluminense e Botafogo. O Fluminense que não vence o Botafogo, são 7 derrotas seguidas. Mas nos últimos 5 anos, 6 anos, a maior discrepância nos clássicos cariocas é justamente no jogo entre Flamengo e Vasco. E aí o Diniz fala que o resultado não condiz com o que o time desempenhou. Eu contesto, eu acho que o Vasco não mereceu vencer o jogo, acho que o empate entregou bem o que foi o clássico, e também fala que a pontuação não é a realidade do time, do que o time joga, do que o Vasco produz em campo. Ok, só que é a pontuação que vai manter o Vasco na primeira divisão ou rebaixar o clube pela 5ª vez. Então acho que o Diniz precisa avançar nesse game, encontrar maneiras de transformar o controle técnico do jogo, que ele acha que o Vasco tem na maioria das partidas, e até acho que em algumas de fato tem, hoje não foi o caso, em resultado. Ele precisa dar soluções. É para isso que ele é pago, Glaucia. Rafa, pensando até no meio de semana para esse Flamengo, né? Como uma competição acaba impactando na outra, talvez se na quinta-feira o Flamengo tivesse já liquidado muito forte, mas encaminhado melhor essa situação contra o Estudiantes, talvez pudesse hoje pensar de uma outra forma no Brasileirão, já que segue lutando pelas duas frentes, né? E se você for olhar a tabela, Palmeiras que vem logo na sequência com um jogo a menos desse Campeonato Brasileiro, né? Então também acaba tendo que equilibrar as forças aí o Felipe Luiz pensando nas duas competições, mas no decorrer do tempo aí pode se complicar com esse Palmeiras chegando com esse jogo ainda em AV. Exatamente. E se é a prioridade, eu sou da seguinte teoria para tudo na vida, né? O que a gente prioriza é o que a gente coloca na frente. E se nós colocamos na frente, nada pode deter o que está priorizado, né? Se o Flamengo quer ser campeão brasileiro e ele tem adversário pelo título, o Palmeiras é um adversário pelo título, o Cruzeiro é um adversário pelo título, acho que o Mirassol não vai ter fôlego para poder brigar pela conquista do caneco em si, mas esses dois sim, o Flamengo vai disputar com eles, imagino, até as últimas rodadas, essa condição de campeão brasileiro, precisa ter lógica nas suas ações. É lógico que, contra o Estudiantes na última quinta-feira, ficou aquela sensação que o primeiro tempo feito pelo Flamengo indicaria um placar mais elástico. Cheguei a imaginar uma goleada, né? O Flamengo fez 2-0 muito cedo, manteve um pouco da pegada, criou oportunidades, perdeu chances claras, e aí o futebol é muito traiçoeiro, né? Essa frase não é minha, né? Não sei de quem é, mas ela é comumente utilizada e eu sou partidário dela também. No segundo tempo o Estudiantes melhorou, teve a situação do Plata expulso,
E aí o Flamengo chegou, tomou um gol no final, e aí a vantagem que leva para a Argentina não era aquela que ele deveria levar pelo jogo que fez na última quinta-feira. Então eu entendo a preocupação do Felipe Luís em relação a ter o melhor time possível, os jogadores inteiros na última quinta-feira. Dentro dessa lógica, se ele não tinha gente em condições de jogo, deveria tirar inclusive da relação, e não foi isso que ele fez. E acho até que para a partida de quinta contra os Estudiantes na Argentina, devemos ter um Flamengo diferente, óbvio, do Flamengo de hoje e do Flamengo da última quinta. Um terceiro time, uma terceira escalação. E aí começa a ficar um pouco complicado a gente realmente entender as decisões, as estratégias, a metodologia, porque o Flamengo está em duas frentes e o torcedor, se puder ser campeão das duas de novo, como foi em 2019, é óbvio que ele vai querer muito. Flamengo e Vasco 1-1, Jean Oddi. Como é que foi esse clássico carioca? Cara, eu acho que assim, primeiro, se a gente pegar, obviamente, qualquer confronto entre Flamengo e Vasco, é normal você chegar nas tais estatísticas que o Marra citou ao final do jogo e você ter uma expectativa de gol bem maior pelo que o Flamengo produz, tem mais finalização, tem mais tudo, né? É normal, porque a diferença dos elencos ela é considerável. Quando o Diniz fala em elenco multimilionário e tal, ele não está, evidentemente, exagerando. Achando desculpas. Exato, acho que é um fato e todo mundo sabe. E acho que o que é muito legal do Felipe Luís é que o próprio Felipe fala isso o tempo todo, né? Ele não é daquele cara que fala, não. Ele fala, eu tenho o melhor elenco da América do Sul, eu tenho que produzir, eu tenho... É bom, porque o cara, assim, também confia no potencial dele. Acho que a tranquilidade do Felipe é necessária nesses momentos. É claro que o torcedor fica chateado por não vencer, justamente por essa diferença. Mas não acho que hoje tenha sido um absurdo o empate, não. Hoje não é um jogo como, sei lá, tantos jogos que a gente já viu do Flamengo, que ele perde chance, desperdiça uma chance atrás da outra, martela e acaba depois sofrendo um golzinho e tomando o empate. Hoje eu achei que não, acho que pela diferença, pelo plano do Vasco, as coisas andaram até de uma maneira justa para o que foi o jogo. E sabe, é um clássico também, é Flamengo e Vasco. Respeitar, né? É isso, exatamente, porque senão parece que o Flamengo, por ter o melhor elenco... Não precisa nem ter adversário, não precisa É nem ter isso, campo, porque né? assim, uma coisa é você pegar os times que estão na zona do rebaixamento, jogar em casa contra esses times e dizer, não pode deixar esses 2 pontos. Mas nós estamos falando de Flamengo e Vasco. Então é um negócio que assim, senão fica essa insanidade que a gente vive muito no futebol brasileiro, de todo torcedor achar que o seu time, sobretudo aqueles mais poderosos, tem que ganhar todos os jogos. E outra, não tem nem a questão de, não devia ter poupado e tudo mais. Cara, o Flamengo foi o que menos poupou. Se a gente olhar de todos os times, o São Paulo mudou o time inteiro, o Palmeiras mudou o time inteiro, o Flamengo jogou com 5 titulares que atuaram contra o Estudiantes. Então essa seriedade que eu tenho ressaltado, que o Flamengo leva o Campeonato Brasileiro e que é essencial para quem tem o melhor elenco, eu vou ressaltar de novo, ainda que dessa vez as coisas não tenham dado tão certo, porque não dava para exigir que ele escalasse mais do que 5 titulares, se é que a gente pode falar de 5 titulares. Eu estou pegando como base o time que jogou contra o Estudiantes. Então, não menosprezou o jogo, levou o jogo muito a sério, escalou um time muito forte, mas, cara, o futebol é assim, né? Não, é claro, concordo com isso também. Eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu diria que esse resultado foi melhor para o Vasco, hein? Muita gente acreditando no poder do elenco do Flamengo e, na prática, igualdade. O Maracanã foi palco de mais um capítulo da história do Clássico dos Milhões. Em busca de objetivos diferentes, Flamengo e Vasco duelaram em uma partida bastante disputada. Mesmo com um time misto, foi o Flamengo quem abriu o placar. Cebolinha acertou o travessão e, na sequência, Bruno Henrique quase marcou. No rebote, Carrascal fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. No dia de hoje, me senti respaldado pelos meus companheiros. Estou muito contente pelo gol que fiz. Puma Rodrigues cabeceou firme e depois da defesa de Rossi, a bola tocou na trave. Até que Coutinho cobrou o escanteio, Rossi saiu mal e Ryan, de cabeça, deixou tudo igual. Meti muito gol na base contra eles, então eu estou esperando esse momento para sair no profissional também. No segundo tempo, o técnico Felipe Luís colocou os principais jogadores rubro-negros em campo. Entraram Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro.
Com isso, o time cresceu. Saul carimbou o travessão e por pouco não colocou o Fla na frente. Pouco depois, a indecisão da zaga vascaína quase custou caro. Mas Léo Jardim fez a defesa. Do lado vascaíno, Matheus França foi quem mais se aproximou de marcar, mas Rossi impediu o gol. Final, Flamengo 1. Vasco também 1. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no meio de semana em um jogo atrasado também do Brasileirão. Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América. Eu tenho que usar esse elenco. Esse é o maior trabalho, de recuperar a estima do time, essa coisa vai para a arquibancada e a gente ser mais consistente. Agora a gente tem que jogar, tem jogo na quarta-feira. A gente tem que pegar esse jogo e a gente tem que ser consistente. A gente pode errar coisas no jogo, mas a gente tem que manter um padrão que isso vai conectando com a torcida e vai passando mais confiança. Esse é o maior trabalho nosso. É voltar o Vasco jogar com a estima que o vascaíno tem que ter. Diniz, hein? Eu gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas. E agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela. E o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem Vasco... 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo. Mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão, o Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos, mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais, a verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo. Que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca, pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras para jogar. A gente não fala do elenco? A gente fala que é do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Né? Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez. Na forma de jogar, tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. Tem hora que eu não entendo o Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou. E a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente. E quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o vídeo que eu trouxe aqui pra gente reagir junto. Os comentários falando aí, né? Bastantes elogios aí ao moleque Ryan. Cara jogando muita bola, jogador decisivo, grande, crescendo em momentos decisivos e ajudando muito o Vascão. Agora, teve também ontem no final da noite, o Santos acabou ganhando São Paulo, um jogo difícil.
que acabou ali prejudicando um pouco a gente, mas eu acho que a gente conseguiu ponto importante nesse empate. Seria a vitória o ideal, acabou não acontecendo, mas acredito que esse ponto sim é importante. São poucos times que tiram esse ponto aí do nosso rival. Nós conseguimos na raça e na vontade. E a tabela ficou assim. Parte de cima ali, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo, Bahia fechando ali o G6. E aqui na parte mais de baixo, né, onde interessa a gente a princípio, o Santos acabou ganhando esse jogo e ultrapassou a gente, né, ficou com 26, Atlético Mineiro 25, Vascão 24, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18 e Sport 14 pontos ali na lanterna. Vasco, acredito que na próxima rodada a gente tem um jogo contra o Cruzeiro, não é uma tabela fácil que está ajudando a gente, mas é jogo em casa. O Vasco precisa pontuar em casa, precisa vencer para poder almejar coisas mais tranquilas no campeonato. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o like, inscreva-se no canal aí para estar ajudando a gente. E até um próximo vídeo aí. Valeu!